Lançado em 1901, A Falência é um romance supernaturalista. Nele há uma espécie de zoomorfização, ou seja, as pessoas são bem animalizadas e a gente já começa mostrando um lugar de ensacamento de café, parecendo a descrição daqueles quadros do Portinari, sabe? Mas antes de tudo, é bom lembrar que a escritora Júlia Lopes de Almeida é totalmente apagada e a Unicamp resgata aí uma possibilidade de conhecer mais sobre essa autora com mais de 30 obras publicadas. Uma obra muito significativa, né? Pensar também a escolha dessa obra, a repercussão disso no meio literário, no meio crítico, né? Também um bom exemplo de o poder que os vestibulares têm de recolocar em circulação uma obra que, né, durante muito tempo quase ninguém ouvia falar. Você pega os grandes manuais de história da literatura brasileira e praticamente nem se menciona o nome da Júlia Lopes de Almeida, e aí de repente, né, colocando A Falência como obra obrigatória, a gente tem uma bagunça, né, balanceia-se, né, esse esquecimento, né? A gente tem aí então coloca-se de volta a obra em circulação e junto começa uma produção crítica sobre ela que é muito bem-vinda, necessária, inclusive mais do que bem-vinda. Muitos são os desafios para se lidar com essa obra, né? Até porque, por exemplo, são poucas ainda as referências. A gente tem uma bibliografia muito curta, né, sobre a produção da Júlia Lopes de Almeida. Algumas das suas obras são difíceis de encontrar ainda hoje, né? Mas é interessante que dos últimos anos, desde da colocação, né, da Falência na lista de obras obrigatórias, a gente tem visto uma mudança nesse panorama. E aí sai, por exemplo, né, a edição belíssima, né, da Companhia das Letras com a Penguin, com o prefácio do Luiz Rufato, que coloca essa figura, né, Júlia Lopes de Almeida, como uma das autoras paradigmáticas da passagem do 19 para o 20 da literatura brasileira, ou então a própria edição da editora da Unicamp, belíssimamente comentada e prefaciada pela Regina Zilberman, né? Aqui a gente tem um arcabouço gigante de informações que ajuda bastante a gente a contextualizar essa obra. E bom, são inúmeros os pontos possíveis da gente discutir sobre A Falência, mas eu queria ressaltar um aspecto que para mim é central, né? Essa não é uma obra que tem um happy ending, né? Mas de alguma forma tem algo no final que é transformador, né, para a forma como a gente vai pensar a mulher a partir do século XX. Essa é uma obra que sai ali em 1901 e vai falar sobre justamente essa nova posição ocupada pela mulher, a mulher entrando no mercado de trabalho, a mulher de alguma maneira tendo que se tornar autônoma, né? Ela tendo que se desvencilhar dessa garra do marido. A gente vai ver ao longo de todo o livro um embate entre uma visão conservadora, patriarcal, né, de para que a mulher serve, onde que ela deve ocupar, né, que espaços ela deve ocupar, o que ela deve, o que lhe devem permitir fazer, o que não lhe devem permitir fazer. Mas no final, né, após, né, o grande acontecimento, né, que abala, que transforma radicalmente a vida das mulheres protagonistas desse texto, né, a gente vai vê-las tendo que se recompor, se reconstruir a partir do trabalho. Então, vamos ver mulheres trabalhando, né, e mais do que apenas trabalhando, a gente vai ver como a arte assume um papel significativo nessa transformação, né, do que a mulher significa, né, ou pode fazer, ou impacta, a forma como ela impacta na sociedade, né? A gente vai ver isso sendo personificado em uma das filhas, né, a Ruth. A gente vai ver então a Ruth encarnando esse apreço, esse amor pela arte, uma ideia de arte de algo que transforma a vida da mulher, né, mas que seria também uma forma de falar sobre a própria atuação da Júlia Lopes de Almeida. Então, como uma autora, né, uma mulher escritora que foi diminuída, né, por ser uma mulher, né, e que aos poucos vem sendo redescoberta e o seu brilhantismo vem vindo para o primeiro plano. Então, dá para a gente ler momentos dessa obra a partir desse prisma de gênero, desse prisma feminista. Isso vem muito ao caso quando a gente está pensando em Unicamp, que tem proposto um vestibular mais aberto, dialogando com essas questões, né? Então, em vários momentos da obra, você vai ter, por exemplo, passagens discutindo feminicídio, discutindo violência contra a mulher, discutindo
discutindo quais são os deveres, né, e os direitos da mulher dentro do casamento, né? Então a gente vai ver posições conflitantes entre mulheres emancipadas, mulheres que já começam a flertar, né, com esses ideais que começam a circular no Brasil nesse momento, né, e que vão ganhar força ao longo do século XX e, sobretudo, agora no século XXI. Então, essas são algumas das questões que eu imagino que vocês têm que ficar de olho, né, ao longo do livro. Então, um beijo para vocês e espero que tenham gostado da dica. A Gira Lopes de Almeida foi muito importante, por exemplo, para a Academia Brasileira de Letras, mas foi o Filinto de Almeida, que era seu marido, que conseguiu a vaga, uma vez que a ABL só aceitava homens, claro. Mas o livro, A Falência, vai retratar de diversas falências. A da família, a do casamento, da fortuna e da sociedade. A gente vai conhecer o Francisco Teodoro, que é um dos protagonistas, né? E que tem, nas palavras do livro, um ar de burguês satisfeito. Ele veio de Portugal, ele batalhou muito para conseguir o seu dinheiro. É um homem que gosta de manter as aparências. Ele esbanja dinheiro como forma de poder, sabe? Em toda a obra é narrada as ostentações dele e da família, das festas, da mesa posta, das tentativas de mostrar para os outros quão ricos eles eram. Tem um trecho que fala: o dinheiro ganho às custas de trabalho gosta de impor-se à admiração alheia. O Francisco Teodoro, ele também tem orgulho de sua origem simples. Tem uma cena em que ele fala assim, ó: a vida é uma coisa bem boa para quem vence, faz cair sobre o terreno que o circunda a chuva de ouro fecundante. Era como se ele tivesse feito tudo, desde as pedras dos fundos dos alicerces de seu pavio até as mais esquisitas frutas de seu pomar. Também conhecemos Gama Torres, um homem que do dia para a noite enriquece por causa de um golpe de sorte. E é importante a gente destacar que, apesar de claramente ser um livro que debate de uma maneira muito à frente do seu tempo, ainda assim tem algumas passagens bem racistas, como o uso do termo mulata, né, por exemplo, além de frases como o bom negociante não é aquele que trabalha como um negro analfabeto, ou no tempo dos escravos que era bom, pois dava para ouvir a cantiga triste dos negros trabalhando. Enfim. Aliás, também dá para entender bastante sobre as questões da República, até porque boa parte dos personagens é monarca, né? Gosta da monarquia, gosta da ideia da monarquia. Também dá para entender as consequências da varíola e até por que acontecia um certo desprezo pelo meio intelectual ou uma supervalorização, né, do meio intelectual. E aí, falando um pouquinho dos personagens, a gente tem, por exemplo, a Camila, que é a mulher de Francisco Teodoro, e ela representa aquela mulher que, enfim, tem uma ascensão social, tem a família dela, ela tem vários filhos, é o Mário, que é o único homem, tem as gêmeas, tem a Ruth, que é musicista e que representa também um certo debate social, porque ela quer só ficar tranquila com as coisas dela, mas é ela quem questiona questões de escravidão, questões sobre ir para a igreja ou não ir para a igreja, enfim. Mas a Camila, por si só, também debate muita coisa, porque, por exemplo, ela é amante de Dr. Gervásio, um doutor super chique, que ele, inclusive, ele dá altas lições nas mulheres da casa, né? É ele que ensina a Camila a ser chique. É ele que ensina como se deve comer, como se deve beber, como uma mulher deve se portar, né? Porque o homem sabe. O homem tá ligado, entendeu? Um médico ainda, né? E ele é amante de Camila. A Camila é apaixonada por ele. A Camila, inclusive, se questiona várias vezes por que ela seria condenada por ter um amante que ela ama, sendo que o próprio marido dela tem várias amantes só por uma questão sexual. E o tempo todo tem uma cena que o Dr. Gervásio, que lê alta literatura, né, chega para ela e fala: ai, eu vi que o nosso romance é muito parecido com os dos livros. Ela fala: não, porque no livro eu sei, eu não quero que seja igual ao dos livros, porque no livro eu sei que eu vou me ferrar. No livro eu sei que vai sobrar para mim. Então ela tem uma consciência muito grande, apesar de manter as aparências o tempo inteiro, né? A filha dela, que é a Ruth, que é musicista e tal, ela questiona várias questões de ir à igreja, do povo escravizado. As tias dela batem muito numa menina escravizada e é ela quem fala: foge daqui, por que você tá aguentando isso? E depois, inclusive, ela se sente mal, mas é muito doido porque mesmo ela tendo essa visão à frente, o livro inteiro, gente, tem isso. É uma visão à frente, mas um pouquinho defasado, porque ela olha essa menina, por exemplo, né? A Ruth olha a menina escravizada que apanha, e aí ela fala: foge, só que ela
se vê branca e vê a menina escravizada e ela acha que a menina é suja. Então, ao mesmo tempo que ela liberta, ela também guarda pra si, sabe? Outra personagem muito interessante também dessa coisa, dessa história toda, é a Nina, que é a personagem agregada. Ela é sobrinha de Camila, ela tá lá de favor. Só que, claro, que uma mulher agregada em qualquer época, né, sobretudo a época do livro, vai ter consequências. Ela precisa fazer os serviços da casa, ela não é, talvez, boa o suficiente para o menino, que é a criança, que só causa o Mário, só causa, velho, só gasta dinheiro com coisa que não deve, só desafora a mãe, o pai, todo mundo, ninguém aguenta esse garoto, mas a Nina, tadinha, é apaixonada por ele, mas é uma coisa inalcançável, porque ela é a agregada. Inclusive, a gente pode lembrar muito de outro agregado da literatura brasileira, que é o José Dias, de Dom Casmurro. Só que o José Dias, ele é levado em alta consideração por Dona Glória e por todos os personagens, porque ele é um homem agregado, ele é um senhor das letras, ele fala no superlativo, enquanto as mulheres agregadas são retratadas de uma maneira totalmente diferente. Aliás, a culpa feminina existe muito, né? Nessa história que eu falei da traição, mas também da questão de que a Camila é quase uma obra de todo mundo que a cerca, sabe? E existe também uma figura, uma questão do papel da mulher que tem que ficar calada, que tem que entender sobre onde ela se encaixa, sabe? E que ela não pode responder, ela não pode falar sobre nada, ela tem que ser chique, ela tem que obedecer, né? E na história em si, a gente tem um ponto muito importante, que é inclusive um ponto social e histórico, que é da baixa do preço do café. E que por isso, uma das falências que é o ponto crucial do livro é quando tem a baixa do preço do café, o protagonista acaba também investindo, fazendo um investimento meio errado e aí ele vai falir. Só que vai caber às mulheres da casa tentar se virar, porque este homem não consegue, não dá conta do recado, como um homem que era em sua época, né? Enquanto as mulheres estão ali se matando e fazendo altas referências, cada uma com sua particularidade. O livro inteiro, gente, apresenta uma gama de personagens super tridimensionais, sabe? Super cheios de detalhes, de características, de histórias, representando bem a nossa sociedade. É realmente uma pena que a Júlia Lopes de Almeida não seja tão conhecida e que bom que agora está na Unicamp para a gente recapitular, né, essa autora e ler outras obras dela. A Falência talvez seja a mais conhecida entre todos e é sempre um debate muito atual. Algumas coisas nem parece que a gente está falando de outra época, parece que a gente está falando de agora. E aí, como eu disse, né, também com algumas questões, umas escorregadinhas, mas também, né, é meio difícil você sair ali daquele meio em que você vive, mesmo você sendo uma escritora mulher muito à frente de seu tempo. Leiam A Falência e possivelmente as questões que cairão sobre este livro no vestibular, se você estiver prestando vestibular e precisar ler a obra também por conta disso, eu falo também porque eu quero que você leia Por Livre e Espontânea Vontade, que é um livro divertidíssimo, é muito bom esse livro, mas de qualquer maneira as coisas que vão cair, esse contexto histórico, a questão da monarquia, da queda do preço do café e principalmente as questões feministas presentes na obra, né? Esse poder feminino, a diferença, a questão também da mulher como objeto e que o homem, se ele deve ou não ser másculo, se ele deve ou não representar uma violência, né? Representar como, olha, se você não fizer isso, porque o tempo todo os personagens masculinos, eles se atrapalham com isso, né? E a própria Camila ou outras personagens da trama também se confundem e ficam numa coisa de: será que eu deveria fazer? Será que esse homem não deveria ser mais violento? Será que esse homem não deveria ser mais amoroso? Será que eu tenho direito a isso enquanto mulher? Enfim, essas e outras várias questões aí para a gente debater neste livro. Então até o próximo vídeo. Tchau!